A quinta pergunta é: como você acha que a percepção dos alunos sobre a questão do respeito pode mudar e o que poderia ser feito para melhorar essa relação? Eu acredito, né, que a questão do respeito dos estudantes em relação ao professor, e acho que vai além da relação do professor, né, vai dessa questão da sala de aula ser um espaço coletivo, né, de entendimento mesmo. Então, pensando, talvez o diálogo, até para entender assim, o porquê esses estudantes que não querem prestar atenção na aula, que só querem brincar, né, que não vêm para a escola nessa disposição de aprender, por que eles estão nessa situação? Então, porque eles não enxergam o papel da escola de forma essencial na vida deles, não para hoje, mas para o futuro. Sim. Né? E de entenderem também, né, de trabalhar essa percepção de que a escola e a sala de aula é um espaço coletivo. Então, quando você falta com respeito, quando você não deixa o professor fazer aquilo que ele planejou para aquela aula, né, realizar as atividades que ele planejou para aquela aula, você não está se prejudicando apenas, né, mas você está prejudicando todo mundo que está ocupando aquele espaço, né. Acho que é isso. Entendi. Bom, a sexta pergunta é: dos anos que você tem nessa profissão, você acha que de uns tempos pra cá, a escola tem se tornado um lugar onde os alunos já não ligam mais para o respeito ou nem sabem mais o que é respeitar o seu professor? Desde que eu comecei a lecionar, eu acho que as coisas já estavam meio assim mesmo, do mesmo jeito, Sim. Né? Eu percebo diferença entre as escolas onde eu atuo. Então, existem escolas, em outra escola, né, onde eu dou aula. Eu sinto que existe um respeito maior pela figura do professor, e aqui eu sinto que eu tenho um pouco menos de respeito, né? Sim. E aí eu fico em duas situações. Primeiro, que aqui eu não me sinto vista como professora dentro da sala de aula. Então a sensação que eu tenho é que por eu ser uma professora de módulo, né, eu substituo professores quando eles faltam, os estudantes sentem meio como se minha aula fosse aula vaga. Então é uma aula onde eu não deveria dar aula, onde eu deveria estar ali apenas para ter alguém, um adulto, em sala de aula junto com eles, para que eles não fiquem sozinhos. Sim. Então eu tenho um pouco dessa sensação. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a minha presença deveria ser mais bem aproveitada, sabe? Sim. Porque quando eu penso, e eu falo sempre isso para eles, a minha formação, ela não é uma formação de segurança, né? De alguém que vai estar ali contendo e organizando um espaço. É uma formação para trabalhar conhecimentos com os estudantes, né? Trabalhar isso com vocês. Então, conversar sobre um assunto relativo à disciplina, ou mesmo que não seja da disciplina, da minha disciplina específica, né? Da minha área de formação, que é matemática, mas que vá trazer conhecimento, que vá agregar. E eu não vejo isso. E aí eu acredito que sim, que de uns tempos para cá, essa questão tanto do respeito, tanto da valorização do professor, ela está sendo cada vez mais banalizada, né? Sim. E aí não é só pelos estudantes, mas pela sociedade de uma forma geral, família, governo e tudo mais. Bom, sétima pergunta. Você acredita que as novas gerações têm uma visão diferente sobre autoridade e respeito? Como isso impacta o ambiente escolar? Eu acredito que a gente entendia o respeito, né, o respeitar alguém, pelo menos, sei lá, há alguns anos atrás, de uma maneira diferente do que é vista hoje. Hoje em dia. E, lógico, né, as gerações mudaram, então, assim, vocês são pessoas diferentes, vivendo num mundo diferente, num momento diferente, com coisas diferentes. Mas eu sinto que os jovens, né,
tem muito essa questão da confusão da autoridade com o autoritarismo. Então, eles têm respeito por aquele professor que é mais autoritário, né? Então, por um professor que briga, por um professor que grita, por um professor que humilha, eles acabam tendo mais respeito. Sim. Por medo, talvez, né? E aí eu não vejo isso como respeito, mas sim como medo mesmo. Sim. Então, o estudante tem medo do professor, medo do que ele pode falar, do que ele pode fazer, medo dele chamar os pais na escola, né? E acaba deixando de respeitar aquele que tem um comportamento mais amigável. Então, ele vê aquele professor que tem um comportamento mais amigável, mais ameno, mais tranquilo, como o professor que não precisa... Pode continuar, professora. Eu não lembro onde eu parei. 3. E sendo assim, né, eu acredito, percebo talvez, que o professor que não tem esse comportamento autoritário, né, esse professor que não é aquele que impõe, que olha, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não pode, e tenta agir de uma maneira mais democrática, acaba sendo confundido como alguém que não merece respeito, né? Então, acredito que os alunos têm essa questão de confundir a autoridade com o autoritarismo. Sim. E acreditar que o professor que é autoritarista merece respeito, a esse professor eles respeitam, e aquele professor que tenta agir de uma forma mais democrática, né, como Sim. eu acredito que todos os professores mais com carinho, deveriam ser, não consegue ter o respeito dos estudantes. Sim. Boa resposta. Bom, a 8ª pergunta é: você já se sentiu desvalorizada pela profissão de professor e como você lida com isso no dia a dia? É um desafio muito grande lidar com isso, né, com a questão da desvalorização profissional, porque não é, como eu já falei, não é algo que acontece só dentro da escola, Sim. né? Então, dentro da escola, muitas vezes o seu trabalho é valorizado por um estudante, né, por um ex-aluno que te procura e fala, olha, professora, foi tão importante, né, aquilo que você me explicou. Sim. Hoje eu lembro muito de você nas aulas na faculdade, você me ajudou, né, a escolher um curso. Então, existe essa valorização pelo lado do estudante, pelo lado da própria escola, né, da gestão, quando reconhece um trabalho que você fez e que impacta positivamente na vida dos estudantes, mas ao mesmo tempo existe essa grande desvalorização profissional, e aí vai desde estudantes até o governo, e acho que principalmente o governo, né? Então eu acredito, vejo, né, a profissão sendo muito desvalorizada, não só por essa questão do respeito, mas da sobrecarga do professor, porque assim, hoje o professor tem muitas atribuições que vão além, né, do ensinar uma disciplina, do trabalhar um conteúdo, do conversar com o estudante. Então tem muita coisa, muita questão burocrática por trás de todo o trabalho do professor. A má remuneração, a retirada de direitos, né, como vem acontecendo pelos governos ultimamente, a desvalorização financeira mesmo da profissão. Então, o professor, para ter uma condição um pouco melhor de vida, ele precisa atuar em 2, 3 escolas. Verdade. A questão de que a gente tem pouquíssimas aulas para planejamento, né, de atividades. Em contrapartida, nós temos muitas aulas dentro de sala de aula com os estudantes, e aí com várias turmas e com turmas diversas. Então, acredito que, principalmente nesse sentido, a desvalorização impacta muito o professor, sobrecarrega muito o professor física e emocionalmente. Imagino. Bom, a penúltima pergunta é: quais são os principais desafios emocionais que você enfrenta por causa do desrespeito? Olha, por conta do desrespeito, muitas vezes eu sinto como se eu não estivesse fazendo a coisa certa. E quando eu digo que eu sinto como se eu não estivesse fazendo a coisa certa,
entra em diversos aspectos. Então, assim, será que a minha aula é ruim? Será que se eu trouxesse isso de outra forma, seria diferente, né? Sim. Já pensei algumas vezes em desistir da carreira de licenciatura e procurar uma outra área, porque a gente trabalha numa situação onde nós somos cobrados por resultados, né? Pelo aprendizado de vocês. E como é que você ensina alguém que não quer aprender? Verdade. Não vou perguntar. É muito difícil, né? Então, assim, o desrespeito, ele traz essa situação, de te colocar numa situação onde o que você faz nunca é o suficiente, porque eu posso dar a melhor aula do mundo. Que o estudante que não tem interesse, que não está interessado, que não quer aprender, que não tem sentido em estar na escola para a vida dele, não vai aprender, né? Sim. Isso impacta em avaliações externas. E aí eu sou cobrada por essas avaliações, pelos resultados dessas avaliações. Então, como é que eu vou apresentar resultado de algo que não depende só de mim? Verdade. Então, eu acredito que sim, que o desrespeito impacta muito no meu emocional, principalmente nesse sentido, assim, de pensar que talvez, apesar de acreditar na educação, né, de gostar muito do que eu faço, de acreditar que a educação abre portas, que eu tenho a oportunidade, enquanto dou aulas, né, enquanto ensino, eu tenho a oportunidade de mudar a vida de vocês, né, de mudar a vida das pessoas. Sim. Ao mesmo tempo, eu não sei se tudo isso vale, sabe? Se todo esse desgaste emocional vale a pena. Sim. Bom, a última pergunta. De que forma você acha que a escola pode fortalecer o vínculo com os alunos, mostrando que se importa com o desenvolvimento deles, além da matéria? Eu acredito que abrindo espaço o diálogo, né? Então, para ouvir os estudantes, entender quais são as necessidades deles, né? Que eles veem de bom na escola, para tentar ajudá-los a enxergar que o restante, que os conteúdos que o professor vai desenvolver em sala de aula não é ruim, né? Sim. A escola é um espaço que pode oferecer muitas coisas boas, além do espaço de conversa, de brincadeira, que é o que parece que eles não têm fora daqui e buscam na escola, né? Enxergam a escola como esse espaço onde eles podem brincar, zoar, conversar, Verdade, né? E fazer coisas que talvez em casa eles não tenham essa liberdade que aqui eles têm. Eu acredito que é um caminho longo, mas que pode ser estabelecido aí através de diálogo, né? De entender mesmo. Sim. Bom, muito obrigada por compartilhar as suas reflexões e experiências sobre esse tema tão importante. A sua resposta vai contribuir muito para nós compreendermos melhor a relação entre alunos e professores e pensar em formas de promover mais o respeito e diálogo dentro da escola. E se você quiser acrescentar, se você quiser olhando para a câmera ou então aqui mesmo, algo que não foi perguntado ou deixar uma mensagem final sobre o tema para as pessoas que vão estar nos assistindo, pode ficar à vontade. Eu acredito que